Final do Campeonato Brasileiro de 2025, a nossa liga tão sagrada, tão maravilhosa, chegou ao fim. E é hora da gente entrar nas famosas discussões. Quem foi o melhor goleiro, quem foi o melhor zagueiro, quem foi o melhor meia, quem foi o melhor atacante, quem foi o melhor treinador. Mas hoje aqui a gente vai falar da glória máxima, ó, daqui ó, pá, da coroa. Quem é que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. No final do vídeo, você entra também nos comentários para julgar, ver se eu acertei, ver se eu errei, ver se você concorda ou discorda de mim. Fato é que você tem que deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e mandar esse vídeo aqui também pro seu amigo. Olha só, aquele maluco lá do lance tá falando um monte de besteira. Então, olha só, aquele maluco do lance é bom, tá sabendo bem. Vamos juntos por aqui. Bom, para basear nossa análise sobre o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025, a gente separou 5 nomes, os 5 nomes que foram mais citados, mais votados também na nossa pesquisa por aqui, pela redação do Lance. Então a gente vai ver qual que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Bom, em quinto lugar, a gente escolheu o Flaco Lopes do Palmeiras. O Flaco fez 12 gols, deu 2 assistências e foi um dos pilares dessa boa fase da equipe do Abel Ferreira aí. Mudou um pouco seu posicionamento, deixou de ser aquele centroavante paradão, veio buscar jogo um pouco mais atrás, veio participar da criação, da armação e fez uma dupla muito letal com o Vitor Roque. A questão do Flaco Lopes aqui, um pouco mais baixo, é que ele teve lapsos. Ele teve jogos muito bons, uma sequência muito boa, mas que em dado momento ele deu uma sumida, principalmente na reta final, em jogos em que o Palmeiras ficou muito tempo sem fazer gol, não conseguia furar as defesas adversárias. Isso passava um pouco também pela queda de atuação do Flaco Lopes e foi justamente nesse período em que o Palmeiras ficou um pouco mais distante da liderança do Campeonato Brasileiro. E aí o Flaco recebeu até algumas críticas de torcedores, falando, pô, o Flaco tem que aparecer um pouco mais pro jogo, o Palmeiras hoje é Vitor Roque e mais 10, acho que o Vitor Roque vai ser citado aqui também pra frente na lista, dei até aquele spoiler pra você, mas de fato é isso. O Flaco, ele teve momentos ruins no começo, teve um momento maravilhoso, na reta final deu uma leve caída. Eu acho que essa caída foi um pilar para o Palmeiras não ter conseguido conquistar o título brasileiro no final das contas. Então, por esses aspectos, mas por um bom Campeonato Brasileiro, o Flaco fica aqui em quinto lugar na nossa lista. Em quarto lugar, a gente vai fazer aquela menção de muita honra a Reinaldo King Naldo. Não poderia ser diferente, fez um Brasileirão maravilhoso. Foi o Mirassol de Reinaldo, na verdade é essa. Foi o Mirassol de Rafael Guanais, foi o Mirassol de Chico da Costa, de Walter Goleiraço, mas também, e muito, foi o Mirassol de Reinaldo. O Reinaldo no começo do ano não tinha de fato um destino concreto. Alguns clubes queriam, outros achavam que estava velho demais, que estava muito desgastado, ou como a geração atual fala, estava washed. Talvez, só que o Reinaldo provou exatamente o contrário. O Reinaldo foi lá e fez um Brasileirão maravilhoso por um projeto muito sólido do Mirassol, que, de fato, tinha que ter um jogador aqui, por toda a campanha que fez, por ter terminado de forma invicta no Maião, no Campos Maia. Então o Mirassol foi demais. Esse Mirassol do Rafael Guanais com certeza vai dar caldo para outros clubes também no próximo ano, vai vender jogador e vai fazer um projeto também muito bom, com toda certeza, se mantiver a base atual. E muito disso passa pelo Reinaldo. O Reinaldo fez um Brasileirão maravilhoso em 2025. Foram 13 gols e 6 assistências para um lateral. Vocês têm noção disso? É um número absurdo aí o que o Reinaldo fez, cobrando falta, cobrando pênalti. Foi muito importante e sendo um líder de fato para esse time do Mirassol histórico que vai jogar a fase de grupos da Libertadores no próximo ano. Então, Reinaldo merecidamente aqui no nosso quarto lugar. Em terceiro, como a gente já tinha adiantado para você, Vitor Roque. Vitor Roque, quem aparece por aqui, não poderia ser diferente, não poderia ficar fora da nossa lista. Vitor Roque jogou muita bola. Durante esse período de queda que a gente acabou punindo de certa forma o Flaco Lopes, o Vitor Roque era o único jogador que buscava jogo no Palmeiras, era o único jogador que buscava mostrar para o torcedor que estava querendo de fato o título brasileiro. Isso não só segundo a minha opinião, mas segundo a opinião de muitos torcedores também. Em momento de crise, talvez, queda de desempenho do Palmeiras, melhor dizendo, o Vitor Roque era o único cara que aparecia, buscava a bola lá atrás, tentava levar o time para frente, brigava em cada jogada, corria atrás. Então o Vitor Roque de fato foi um pilar muito importante desse time do Palmeiras e os números também não deixam mentira. Foram 16 gols e 3 assistências para o Tigrinho. O Tigrinho jogou muito bem, mudou a forma de jogar do Palmeiras. O Abel Ferreira conseguiu encontrar de fato esse equilíbrio entre o sistema defensivo e o sistema ofensivo, com a dupla entre Vitor Roque e Flaco Lopes. Talvez tenha faltado um certo equilíbrio ali no setor central do Palmeiras, que pode ser um dos pilares, talvez, deixar pra galera da análise, tática, falar um pouco melhor do que eu,
Mas de fato, o Abel Ferreira teve um problema muito grande no setor central e algumas peças também lá atrás, mas na frente, meu amigo, esquece. Vitor Roque jogou muita bola, teve grandes números, foi muito importante e por isso ele aparece aqui na nossa lista em terceiro lugar. E a grande final da nossa lista de melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025 não poderia ser diferente. Arrascaeta e Caio Jorge. Então, antes de você descobrir quem foi o melhor jogador do Brasileiro aqui na análise do lance, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. E também, claro, deixe aqui o seu palpite nos comentários para que a gente veja depois e fale, pô, você tá certo, você tá errado. Que rufem os tambores, porque o melhor jogador do Brasileirão de 2025 é ele, Jorge de Arrascaeta. Assim, é uma decisão difícil. O Caio Jorge foi o artilheiro do campeonato, fez 21 gols, disputou exatamente com o Arrascaeta, que fez 18. E os dois também tiveram um número bem razoável de assistências, né? O Caio Jorge teve 8 assistências, deu 8 passes para gol, um número muito bom, inclusive, para um centroavante. Só que o Arrascaeta teve mais, o Arrascaeta teve 14, se configurou como jogador com mais participações diretas em gol no Campeonato Brasileiro de 2025. Eu acho que números não são friamente que a gente tem que analisar aqui, a gente tem que analisar, de fato, desempenho. Se a gente pegar o Cruzeiro com o Caio Jorge foi um time maravilhoso. Leonardo Jardim colocou de fato esse Cruzeiro na linha, liderou em certo momento o Campeonato Brasileiro e esteve ali brigando até mais ou menos as últimas 5 rodadas pelo título nacional. Só que o Arrascaeta ele teve um diferencial muito grande que eu acho que para mim coloca ele aqui como primeiro lugar. O Arrascaeta está no Flamengo desde o começo de 2019 e essa foi disparada a melhor versão do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. O Arrascaeta teve seus momentos de glória antes, claro, 2019, 2020 também dele é muito bom. 2021 já não é tão bom assim, mas 2022 ele chega arrebentando com a Libertadores. Só que 2025 foi a versão mais madura do Arrascaeta, né? Foi a versão mais lúcida, foi um jogador artilheiro, um jogador garçom, foi um jogador que se doava pelo tático, que vinha buscar a bola lá atrás, conduzia o Flamengo à frente. E quando o Flamengo não teve Arrascaeta em alguns jogos, sofreu demais justamente pelo desfalque do seu craque. O Caio Jorge, óbvio, fez um Campeonato Brasileiro maravilhoso e é um centroavante. Ele tá ali justamente para fazer gol e ele entregou o que era necessário, ele entregou o que era de fato pedido a ele. E eu acho que coloca de fato a Arrascaeta no topo não é demérito do Caio Jorge, é que a gente viu simplesmente a melhor versão do Arrascaeta na sua carreira. Então, por isso, a gente coloca a Arrascaeta como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025. Mas e pra você? Foi a Arrascaeta mesmo? Foi o Caio Jorge? Foi outro que a gente não citou aqui na lista? Deixa nos comentários.